Doutor André Augusto, perdão, a gente estava falando justamente sobre o caso do presidente. Para começar, para entender o que aconteceu com ele, o que é uma obstrução intestinal, que é o que a imprensa vem falando, que as fontes oficiais dizem que o presidente tem. O que ocasiona isso? O que é uma obstrução intestinal? Boa noite, primeiro boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer a dúvida da maioria da população, que estão todos preocupados com o nosso presidente. Obstrução intestinal é a parada de eliminação de gases e fezes pelo intestino. As causas são diversas. No caso do presidente Bolsonaro, muito provavelmente são causadas pelas aderências das cirurgias abdominais que ele teve em decorrência da facada que levou. Essas obstruções causam uma dificuldade de passagem do alimento pelo intestino, isso causa uma distensão das alças do intestino, isso pode levar a dor abdominal, náusea, vômito, e os sintomas são variáveis dependendo se essa obstrução é total ou parcial do intestino. Doutor, o senhor citou justamente a aderência. Se não me engano, ele chegou a fazer uma cirurgia há algum tempo atrás, justamente para corrigir essas aderências. O que são agora, então explica para a gente, as aderências? Você falou, né, que quem passa por uma cirurgia pode, no trato intestinal, pode ter essas aderências. O que elas são, de fato? As aderências, elas nada mais são do que quando as alças do intestino grudam umas nas outras. Porque quando a gente começa a mexer nas alças, o presidente teve uma parte do intestino ressecado, essas alças elas grudam umas nas outras e elas podem torcer. Essa torção dessas alças fazem com que o alimento não passe direito, como se fosse uma bexiga que a gente pode torcer ela parcialmente ou totalmente. E isso é do próprio organismo, é uma reação às cirurgias anteriores, às alças intestinais que são mexidas durante a cirurgia. Isso acontece, pode ser mais frequente ou menos frequente, isso é do próprio organismo do presidente. Então, essas aderências são decorrências da cirurgia, é uma reação do próprio organismo do presidente. Quanto mais a gente mexe nessas alças, mais aderências podem se formar. Por isso que agora é importante a gente fazer o diagnóstico. Ele está indo para o excelente hospital em São Paulo, vai ser feito o diagnóstico e sempre o tratamento inicialmente é clínico, para tentar resolver o problema sem ter que operar. Se a obstrução não for total, ela pode ser tratada clinicamente. E como seria esse tratamento clínico? A gente, claro, torce para o presidente prontamente ficar recuperado, aqui toda a solidariedade nossa, mas como funcionaria, então, a questão clínica? Com uma medicação você consegue corrigir essa aderência? Basicamente, o que a gente tem que fazer agora é deixar o paciente, o presidente, em jejum, colocar uma sonda nasogástrica para diminuir a pressão desse intestino, porque se você tem uma obstrução total ou parcial, as alças do intestino e o estômago todas ficam dilatadas para cima dessa obstrução. Então, com a sonda nasogástrica, vai se liberar e eliminar esse líquido que está acumulado. Esse acúmulo de líquido vai ser retirado, nós vamos descansar essas alças e às vezes elas próprias, por esse melhorando esse edema das alças, melhorando esse inchaço das alças, elas podem voltar ao normal e começar a funcionar de novo e elas podem essa rotação, se não for completa, elas podem deslobular e essa diminuição dessa rotação faz com que a comida consiga passar de novo. Sempre tratamento clínico e com medicações para dor e sintomáticos, claro. Claro. Doutor, a gente está vendo justamente na imagem ao lado, o senhor tinha mencionado que ele vinha para o hospital aqui em São Paulo, hospital na zona sul da cidade. A gente está vendo justamente a porta do hospital, a entrada do hospital Vila Nova Star, onde ele deve ser, então, levado para lá, o presidente Jair Bolsonaro. Doutor, você mencionava, a gente tem a foto, eu vou até pedir se a gente puder recuperar aquela foto divulgada nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, que ele está justamente com essa sonda que você falou nasogástrica, né? Se eu estiver correto. Aí a gente está vendo a imagem, ele já está com essa sonda. Já é um tratamento, foi iniciado ontem de madrugada, quando ele foi internado. Eu queria só que você explicasse para que ela serve mais uma vez. Ela alivia os líquidos que estão presos no intestino, é isso? Sim, é como você tem essa obstrução, que pode ser parcial ou total, o líquido,
a secreção digestiva, a secreção entérica fica acumulada. Então, quando você passa essa sonda, você tira esse líquido, você retira esse líquido que está acumulado, isso melhora a distensão abdominal, você tira o líquido, tira o gás, melhora a distensão abdominal, melhora o desconforto do paciente e aí você consegue, com medicamentos, tentar tratar clinicamente o paciente. O presidente vai ficar aí, provavelmente, num tratamento de umas 24, 48 horas, vai ser acompanhado com exames. Se houver uma melhora, essa sonda e o intestino começar a funcionar, como é que a gente sabe se o intestino começa a funcionar? Se o líquido passar por essa obstrução, que pode ser parcial, o presidente vai começar a melhorar da dor, o intestino começa a funcionar, você vai ter um trânsito intestinal, então ele vai começar a eliminar flacos, vai começar a evacuar, e aí a gente começa a alimentar aos poucos e vai tratando clinicamente o presidente. Doutor André, obrigado pela participação aqui conosco, explicando o quadro justamente do presidente Jair Bolsonaro. Até uma próxima, doutor. Obrigado.